Bom dia, terça-feira! Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje tá um dia lindo e hoje nós temos live. Vamos refletir um pouquinho sobre a nossa atitude. Bom dia, Maria, bom dia, Lenir, Luana, sejam muito bem-vindos. Vou convidar vocês para clicar no avião aqui, vamos chamar esse povo para estar com a gente nessa manhã. Anderson Fazolo, Vinícius, Camila, Maísa, bom dia. Que alegria ter vocês aqui comigo nessa manhã linda, nessa terça-feira. Meu Deus, tá um dia maravilhoso, gente. Não tem uma nuvem no céu. Um céu lindo. Bárbara, bom dia, Mariana. Sejam muito bem-vindas. Como estão? Tudo bem? E aí, como estão? Espero que estejam bem. Eu tô bem, já tô no 12 aqui. Entrei um minuto atrasada, que eu fui pra academia e me atrasei, gente. Eita, que a gente quer fazer tudo num dia, né? Quer acordar de madrugada, quer dar conta de tudo. Mas olha só. A gente tem que fazer esses movimentos, né? Não adianta. Mãezinha, Júlia, mana linda, madrinha. Meu Deus, que delícia esse povo aqui. Vande, sejam muito bem-vindos. Tô muito feliz de estar aqui hoje, retomando as nossas terças, né? Tem dias que a gente tá em atividades e acaba não conseguindo fazer a live no dia certo. Enfim, eu gosto de ter um dia fixo. Inclusive, vou falar pra vocês sobre isso, né? Não é o tema da live, mas já aproveitando o gancho, que quando a gente determina algo, quando a gente se propõe, as coisas dão certo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como é que você faz? Eu digo, gente, levanto e faço, né? Às vezes, por exemplo, eu já acordei às 5, deu uma preguiça danada, né? Reflexo de formatura, né, Júlia? Final de semana, a gente se diverte, e aí a segunda, terça eu vou me arrastar. Ontem eu não consegui levantar tão cedo, não. Não consegui, confesso pra vocês. Mas hoje eu falei, Diane, não tem escolha. Vai e faz. E aí vai, levanta, faz o chimarrão, estuda mais um pouco a live, faz oração, vai pra academia, volta, lava os cabelos, né? Tinha que lavar os cabelos, deixar bonitinho, porque eu gosto também no cabelo escovadinho. É gostoso. É uma semana pra recuperar, né, mana? Mas é gostoso esse movimento, porque quando você vê que eu já tô acordada 2h30, eu produzi muita coisa, eu rendi, eu fico muito feliz. Então, como que eu faço? Eu vou e faço. O Joel J fala isso, né? Coloca despertar, levanta e vai pra vida, caramba. Não tem o que fazer, não tem receita mágica. É levantar e pronto. Juliana, seja muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui comigo. Jéssica. Eu quero falar pra vocês hoje sobre a atitude. O poder da nossa atitude. E eu gostaria de convidar você a ficar comigo até o fim, porque eu vou contar a história de um escritor que nem eu conhecia, que fiquei encantada com a vida dele, com a atitude dele, com a força de vontade de viver. Então, principalmente você, se você tá aí, você tá desanimado, tá triste, não sabe o que é da vida, tá perdido, fique aqui comigo, que eu tenho certeza que você vai sair dessa live diferente, tá? Porque tem uma lição de vida aqui incrível, que mexeu muito comigo, muito, tá? Então eu quero falar sobre a atitude. E eu quero perguntar pra você, qual tem sido a tua atitude diante da vida? Qual tem sido a tua atitude diante da vida? O que você tem pensado sobre tua vida? Sabem por quê? Porque a tua atitude é o modo como você pensa sobre a tua vida. A tua atitude é o que tem na sua vida. E a tua perspectiva, ela pode ser melhor ou pior, dependendo da forma como você enxerga a sua vida. As relações amorosas que você tem relação com a sua atitude, a sua autorresponsabilidade de fazer diferente. A forma como você cria os momentos da tua vida tem relação com o seu comportamento. As experiências que você quer para a tua vida, você pode proporcionar, certo? E as possibilidades, eu quero que você anote isso. Se você puder e tiver, né, com papel e uma caneta agora, eu gosto muito de escrever, eu sempre indico para os meus clientes, escrevam. A escrita, ela traz consciência, ela traz clareza. Tanto as possibilidades, escuta isso,
tanto as possibilidades quanto as limitações, tanto em primeira quanto em última instância, estão na sua mente. Tanto as possibilidades quanto as limitações estão na sua mente. Na sua mente. E elas são liberadas através do quê? Da atitude. Tia Eloá, você tá aqui, que saudade de você. Quanto tempo! As possibilidades e as limitações estão na sua mente e dependem da sua atitude. O que você tem possibilitado na sua vida? O que você tem limitado na sua vida? O que você tem possibilitado na sua vida? O que você tem limitado na sua vida? E eu quero perguntar pra você se você é uma pessoa que tem mais atitude positiva ou atitude negativa diante da vida. Mais atitude positiva ou mais atitude negativa. Pessoas que têm atitude positiva têm coragem para arriscar, têm coragem para voar mais alto, têm coragem para assumir a vida, assumir os seus resultados. E as pessoas que têm atitude positiva, elas têm uma clareza maior diante da vida. E elas enxergam com sabedoria os percalços e as dificuldades. Porque ter atitude positiva exige coragem. Ter atitude positiva exige coragem. Porque é uma decisão que você toma de não ser derrotado, indiferente daquilo que se apresente na tua vida. É uma decisão de coragem diante daquilo que acontece. Porque nós temos obstáculos todos os dias. Gente, sair da cama dá preguiça. Quem aqui não gosta de dormir? É uma atitude de coragem levantar cedo e fazer o que tem que ser feito. Assumir, arriscar, certo? Porque a atitude positiva é como um óleo no motor. Imaginem um motor sem óleo. Imaginem um motor sem óleo. A atitude positiva é como o óleo de um motor. Se não tiver o óleo, o motor não funciona. É o lubrificante que faz com que ele continue funcionando. A atitude positiva, ela te dá poder, ela te dá foco, ela te dá energia para agir diante dos obstáculos, para superar aquilo que você acha que você não vai superar, para te trazer ideias, soluções, criatividade. Agora, uma atitude negativa trava o motor. É como não ter óleo no motor. Uma atitude negativa faz com que você só enxergue problemas. Uma pessoa com uma atitude positiva, quando ela tem problema, ela enxerga oportunidade. Uma pessoa com atitude positiva, diante de um problema, enxerga oportunidades. Faz aquilo que os outros não fazem. Uma pessoa com atitude positiva, diante das dificuldades, ela enxerga desafios. Troque a palavra problema por oportunidade. Troque a palavra dificuldade por desafio. Se você só trocar... Gente, é incrível, tá? Isso é programação neurolinguística. O fato de você trocar a tua linguagem verbal muda muita coisa. O que eu oriento os meus clientes quando eles dizem assim: eu preciso fazer tal coisa. Muda para, eu decido fazer tal coisa. Eu preciso levantar cedo, eu decido levantar cedo. Eu tenho que fazer isso. Eu mereço fazer isso. Eu decido. Não use mais as palavras. Evite usar. Evite usar tenho que, eu preciso. Isso é muito pesado. Muda a palavra para eu mereço, eu decido. Bom dia, Axon. Bom dia, Vanessa, Renaura, Graci. Sejam muito bem-vindos. Pessoas com atitude positiva, vou repetir, enxergam nos problemas oportunidades. Enxergam nas dificuldades desafios. Enxergam o que o outro não enxerga. Uma pessoa com atitude negativa só enxerga problema, dificuldade, dor. Trava o motor. É a falta do óleo naquele motor que precisa rodar, certo? E a pessoa que tem atitude negativa, ela tem uma receita em mãos da derrota.
A pessoa com atitude negativa tem a receita em mãos da derrota. Ela só enxerga problemas. E agora que já tem um pouquinho mais de pessoas aqui para começar esse movimento, Fran, bom dia, seja bem-vinda. Eu quero contar uma história para vocês de um escritor britânico. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas é o Christopher Nolan. Christopher Nolan, ele nasceu com uma paralisia, tá? Nasceu com uma paralisia cerebral. E isso deixou o corpo dele praticamente inútil, certo? Pra nós, pensa aí, gente, é tão simples, né? Opa, acho que eu fiz alguma coisa aqui errada. Mexi aqui no filtro, botei um filtro hoje, porque não deu tempo de maquiagem. Cheguei da academia correndo pra lavar meus cabelos, eu precisava estar pronta aqui, então, e ainda teria um minuto atrasado. Então hoje tá de filtro, tá? Não gosto muito de filtro, mas hoje tá de filtro. O Christopher Nolan, esse escritor, ele nasceu com uma paralisia cerebral. Imaginem pra você aí, possivelmente você que está me assistindo, escreva uma palavra, se você estiver escrevendo, eu gostaria de pedir aí quem está escrevendo, quem está com papel e caneta, para você escrever a palavra amor é instantâneo, né? Não precisa pensar muito. Pro Christopher, escrever uma palavra poderia demorar em torno de 15 minutos, porque ele tinha uma paralisia cerebral. Se o Christopher Nolan tivesse uma atitude negativa, ele não faria o que ele fez. E eu vou contar pra vocês o que ele fez. Nascendo com uma paralisia cerebral, imaginem, pessoal. Ele praticamente não caminhava, ele era praticamente imóvel, né? E ele tinha espasmos, né, no corpo. Ele não tinha muito controle sobre o corpo dele. E até os 11 anos, ele não conseguia falar. Até os 11 anos, ele não conseguia falar. E aí, quando ele aprendeu a datilografar, ele começou a se libertar um pouco, tá? Aprendeu a se libertar um pouco. E só a família dele sabia o que ele sentia, pensava, através de comunicações sutis de movimentos dos olhos. Pensem, gente. Ele não se comunicava, ele não falava como eu estou falando para vocês agora. Ele demorava em torno de 15 minutos para escrever uma palavra, tá? Usando a máquina de datilografia. Então, a família conseguia ler os movimentos dos olhos, movimentos sutis dos olhos para entender o que ele queria dizer e se comunicar. Só que ele tinha pais muito amorosos. Christopher Nolan, para quem entrou agora, eu estou falando de um escritor que nasceu com uma paralisia cerebral. Ele tinha pais muito amorosos. E aí vocês vão entender a diferença de quando tem alguém que acredita na gente. Pais muito amorosos que nunca desistiram dele. Ele tinha, né, quando ele era muito pequeno, ele teve uma situação com 3 anos, quando ele percebeu que ele era diferente de outras crianças, ele entrou em desespero. 3 anos, gente. Que ele não era igual às outras crianças. E que ele não tinha tantas possibilidades naquele período, né? Com 3 anos. Só que quando ele percebeu isso, entrou em desespero e chorou amargamente. Sabem o que a mãe dele fez? Gente, prestem atenção nisso. A mãe dele olhou para ele positivamente, com uma atitude positiva. Ele estava chorando. E ele disse que naquele dia, com 3 anos, a vida dele foi marcada profundamente pelas seguintes palavras. Prestem atenção. Ouça aqui. Você pode ver, você pode ouvir, você pode entender tudo o que ouve. Você gosta da sua comida, gosta das suas roupas bonitas. É amado por mim e pelo papai. Nós o amamos do jeito que você é. Vocês têm noção do impacto disso? E aí ele continua contando que naquele momento ele tomou uma decisão que ficou gravada pelo resto da vida na mente dele.
E ele só tinha 3 anos. E com isso a mãe dele conseguiu atiçar uma brasa dentro dele que nem ele sabia que tinha. E o que ele fez? Ele só tinha 3 anos. Mas só o fato de estar vivo e de imediato ser amado do jeito que ele era, a visão dele mudou. Só pelo fato de estar vivo. Com 3 anos. E pelo resto da sua vida, que ele não teve uma vida muito longa, isso marcou profundamente ele. E ele tinha um corpo todo retorcido. Depois eu vou mostrar uma foto pra vocês. Corpo todo retorcido. E ele se olhou pro seu corpo desajeitado. E gostou do que viu. Olhou pro seu jeito desajeitado. E gostou do que viu. Ele gostou de si mesmo. Do jeito que ele era. Pensem que decisão importante. Aquilo significou a vida, a transformação dele. E por mais que pareça estranho, aquilo causou um efeito tão espantoso que afastou nele todas as limitações, todas as dificuldades. E o que ele começou a fazer? Se concentrar no que era possível fazer da sua vida. Ele começou a focar no que era possível, no que dava para ser feito naquele momento. Pensem, gente, nasceu com uma paralisia cerebral, demorava em torno de 15 minutos para escrever uma palavra. Quando ele aprendeu aos 11 anos a datilografar, ele conseguiu escrever uma palavra. Claro que, graças à força de vontade dos pais dele, que não desistiram dele nem um minuto, e a tecnologia, e as formas de acesso à informação, né? Porque a gente sabe hoje que existem inúmeras formas, né? Tem aqui uma, eu não sei explicar muito bem, mas tem um instrumento que você coloca na cabeça e como ele tinha paralisia, ele não conseguia segurar a caneta, ele não conseguia escrever. Ele usava um aparelho, né, que conecta ali, batia na máquina de datilografia, possivelmente depois no computador, né? E graças a tudo isso, ele conseguiu mudar a perspectiva da vida dele. Graças ao pai e à mãe que acreditaram nele. Graças à força de vontade dessa mãe que falou pra ele com firmeza, com atitude positiva. Escuta aqui, você tá vivo. Você consegue comer a comida que você gosta. Você pode entender tudo que você ouve. Você gosta das roupas que você tem. E você é amado por mim e pelo seu pai. Nós te amamos do jeito que você é. Aquilo transformou a vida dele. Aquilo foi o óleo lubrificante no motor da vida dele. E transformou a vida dele em algo melhor. E a gente tá aqui, né? Perfeitos. A gente tá aqui. A gente caminha. Nós podemos fazer o que a gente quer. Levantar da nossa cama sozinhos por conta própria. Só o fato de termos acordado, de enxergar. Tô enxergando aqui os pássaros. Eu estou viva. Eu tenho recursos, eu tenho oportunidades. Eu tô aqui. E para essa história tem uma frase incrível. Porque a nossa dor pode se transformar em força. A tua sombra pode ser a tua luz. O que o Christopher Nolan fez? Transformou a dor dele em força, porque a dor alimenta a coragem. Anota isso, por favor. Se você puder escrever, alguém puder escrever para mim aqui, a dor alimenta a coragem. Você não pode ser corajoso se só acontecerem coisas maravilhosas com você. A dor alimenta a coragem. Você não pode ser corajoso se só acontecerem coisas maravilhosas com você. Anota isso, por favor. Dá um print depois aí e me marca com essa frase. Acho que a gente precisa disseminar isso para as pessoas. Não é só com a coisa boa que a gente cresce. É na dor, é no sofrimento muitas vezes. É aí que a gente se torna corajoso, porque a dor alimenta a coragem. Você não pode ser corajoso se só coisas boas acontecerem com você. O que o Christopher Nolan fez? Com a dor daquele momento, a mãe dele encorajou ele. E ele pôde dar um gás novo para a vida dele. Ele pôde ter uma força maior dentro dele que superou. Tanto é que ele se tornou escritor, gente, com paralisia cerebral. A dor alimenta a coragem. Leucânia amada, Márcia, tia Márcia, Ju, madrinha. A dor
alimenta a coragem. Você não pode se tornar forte se só coisas boas e maravilhosas acontecerem com você. Pensem que ele não mal caminhava, ele não se movimentava, ele tinha espasmos e ele se tornou escritor. E aí, depois disso, depois que a mãe dele falou isso pra ele, gente, prestem atenção no poder da nossa mente, porque as possibilidades e as limitações estão aqui, ó. O que ele fez? Aquilo foi um efeito tão poderoso, tão forte na vida dele, que ele começou a afastar as limitações e se concentrar no que era possível. E sabe o que ele começou a pensar? Pasmem com isso. Minha mente é como uma secadora centrífuga a toda velocidade. Meus pensamentos voam dentro do crânio, enquanto milhões de palavras bonitas cascateiam em meu colo. Imagens disparam tiros em minha consciência, e enquanto tento discipliná-las, salto de espanto com a beleza comovedora da amplidão da minha mente. Depois que ele se deu conta disso e começou a focar naquilo que era bom, focar naquilo que era possível fazer com a vida que ele tinha, a mente dele, ele começou a prestar atenção no que acontecia na cabeça dele. E aí ele explicava assim: minha mente é como uma secadora centrífuga a toda velocidade. Meus pensamentos voam dentro do crânio, enquanto milhões de palavras bonitas cascateiam em meu colo. Imagens disparam tiros em minha consciência e enquanto eu tento discipliná-las, salto de espanto com a beleza comovedora da amplidão da minha mente. Que grandioso! Quantas vezes a gente permite que pequenos pensamentos tomem conta de nós, nos travem, nos barram, nos impedem de fazer o que tem de melhor nessa vida. Nos impede de sermos pessoas melhores nessa vida. Olha a oportunidade que a gente tem aí. Nós estamos vivos, saudáveis, com 1 milhão de possibilidades. E o Christopher Nolan provou isso pra gente. E eu quero dizer uma coisa pra você, meu amigo, minha amiga, que tem a mania, o vício de ficar profetizando coisas ruins. Se você ficar dizendo que as coisas vão ficar ruins, tem boa chance de se tornar um profeta. Se você tem essa mania, esse jeito e fica falando que as coisas vão ficar ruins, tu tá profetizando na tua vida. Então muda essa linguagem. Se ficar melhor, melhora. Se melhorar, melhora. Muda a tua linguagem. Muda a tua perspectiva sobre a vida. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo aqui nesse universo, nesse mundo maravilhoso? Imaginem que nós temos um lugar especial nesse universo. Como o Christopher. Gente, ele viveu, sabem quantos anos? 43. Eu tenho 40. Vou viver muito mais do que isso. Ele viveu 43. E possivelmente pela força de vontade, porque ele poderia ter atrofiado na cama dele e simplesmente ter ficado lá. E ele tinha paralisia cerebral e se tornou um escritor famosíssimo usando a mente. Ele não conseguia escrever com caneta, ele não conseguia fazer esses movimentos que a gente faz, que são tão simples, mas tão valiosos. E ele escreveu uma história diferente para a vida dele, porque alguém acreditou. A mãe e o pai dele acreditaram nele. A mãe deu um chacoalhão nele e disse: sim, você tá vivo, meu filho. Você come o que tu gosta. Você tá vivo, a gente te ama do jeito que você é. E ele passou a gostar e aceitar ele como ele é. Caramba, que coisa melhor nessa vida! Mas muitas vezes a gente não tem quem acredite na gente. Nem sempre a gente tem o pai e a mãe que acreditam. Nem sempre. Eu, graças a Deus, tive e tenho meus pais que acreditam em mim, meu marido, meus filhos, eu mesma. Mas se eu não acreditar, ele podia ter ficado chorando lá com 3 aninhos e reclamando e dizendo que ele era diferente das outras crianças. Mas não! Ele teve uma atitude diferente, ele aceitou aquilo. O que você está fazendo da tua vida? De repente você não tem alguém, um professor, um amigo, alguém, um tio, um pai, alguém que fale pra você. Fala você. Acredita em você. E se tu não consegue sozinho, pede ajuda. Seja humilde.
Tem gente aí para te ajudar, tem possibilidades nesse mundo, tem inúmeras formas de quebrar crenças, padrões limitantes. Lembre-se, as possibilidades e as limitações estão aí na sua mente, as duas. E elas são liberadas através da tua atitude. Se você achar que você não pode, você não pode. Se você achar que você pode, você pode. Se alguém conseguiu, eu também consigo. E se você ficar falando que não consegue, possivelmente não vai dar certo mesmo. Agora experimenta acreditar em você. Experimenta fazer algo diferente. Dá medo? Dá, gente. Sempre dá medo. O medo é ele, ao mesmo tempo que ele pode nos mobilizar, imobilizar, ele pode nos impulsionar. Então, dependendo da forma como você usa, ele pode ser prejudicial ou te ajudar. A gente precisa de cautela, a gente precisa de medo em alguns momentos. Mas ele não pode te travar. Então, se você fica falando que não vai dar certo, possivelmente você está sendo um profeta da sua vida. Você está profetizando na sua vida. Então, o que o Christopher traz de lição para nós? Esse acreditar. Essa capacidade de quebrar essas limitações. Porque ele tinha uma limitação física. E nós, tá? Vou falar nós. Nesse momento, eu não tenho uma limitação física. Nós que não temos uma limitação física, geralmente a gente julga as pessoas que têm uma limitação física pela forma como a gente é, pelos nossos olhos. Será que eles têm tanta limitação assim? Às vezes eu tenho uma dor no meu joelho. É uma limitação. Então, muitas vezes, nós olhamos, se a gente fosse olhar de repente o Christopher hoje, a gente poderia enxergar ele como fisicamente incapacitado, poderia enxergar a vida dele como uma tragédia. Mas ele acreditou que era uma tragédia? Não. Talvez naquele minuto lá dos 3 aninhos que ele percebeu que ele era diferente das outras crianças, naquele minuto, naquele segundo, ele acreditou que ele era incapaz. Porém, a mãe dele, com muita sabedoria, coragem, força de vontade, disse: filho, você tá vivo. Você come o que tu gosta, você escolhe as roupas que você gosta, e eu e teu pai te amamos do jeito que você é. Quando ele passou a aceitar ele do jeito que ele era, e fazer o melhor que ele podia naquela condição, tudo mudou. Mas para ele, a vida não era uma tragédia. Para ele, a vida era um presente. Simplesmente assim, a vida. Grandiosa, linda, normal. Falando em normal, vou fazer uma brechinha aqui da Bela. Quinta-feira a gente tava indo levar os materiais na escola. Dia de conhecer a prof, dia de levar os materiais, ansiosa pra ir pra escola. Meu Deus, como eles amam aquela escola. E nós também, né? Ela no carro falando assim: mamãe, eu tava aqui pensando, né? Eu tenho que carregar a minha insulina. Eu tenho que carregar o meu aparelho auditivo. Eu tenho que carregar o meu teste junto e o meu óculos. Eu sou uma criança normal, né? Falei, claro que tu é uma criança normal. Tu só precisa carregar tua mochilinha junto. E aquilo foi tão espontâneo. Aonde que tá a limitação? Tá em mim ou tá nela? Muitas vezes tá em mim. Eu que tô vendada. Eu que tô com uns óculos escuros que eu não consigo enxergar além. Sim, minha filha, você é normal. Você tem algumas limitações, mas a limitação tá na minha cabeça muitas vezes. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela não tem limitação física. Ela pode ir pra onde ela quiser. E é isso que eu falo, filha, você vai morar nos Estados Unidos, se for morar onde você quiser, você vai precisar da tua mãe pra nada. Nem do teu pai, nem do teu irmão, você vai fazer o que você quiser. Não é verdade? Então, eu acredito nela. Nós acreditamos que ela pode. E se ela quiser ir morar em outro país, ela vai. Sem a mamãe e o papai, ela vai ser adulta, ter a vida dela. Então, às vezes, a gente enxerga a limitação. São os meus olhos, os meus óculos que atrapalham a visão. Pro Christopher, a vida era normal, maravilhosa, incrível. Ele era capaz, aqui dentro. Ele não falava uma palavra, gente, se tornou escritor, caramba! Vejam isso! Então, muitas vezes, nós colocamos as limitações. E aí, quando você começa a enxergar a tua vida como magnífica, você começa a vencer. Indiferente das cartas que você recebeu para jogar esse jogo da vida. Você começa a vencer. Tu começa a jogar com aceitação.
com inteligência, com vontade, com humor, com integridade, você começa a encarar a vida como um presente. E aí, quando a gente começa a deixar de lado um pouco essas limitações, a gente começa a acelerar, né? Pisar fundo no acelerador da nossa vida e focar nas nossas capacidades. Focar nas nossas capacidades. Qual é a tua capacidade? O que tu sabe fazer? O que tu faz bem feito? Temos limitações? Muitas. Mas a dor alimenta a coragem. Você não pode ser corajoso se só acontecerem coisas maravilhosas com você. Eu sou muito mais forte hoje. Com todos os percalços e dificuldades que a vida me coloca. É fácil? Não. Tem dias que dá vontade de desistir? Tem. Choro. Sofro também. Tanto quanto vocês. Não é porque eu sou psicóloga, não, que eu tenho superpoderes. Quem dera, né? Faço uma faculdade de 5 anos, me transformo. Não é assim. Seria muito fácil, né? A dor me torna mais forte. Mas tudo depende da forma como eu olho. Tudo depende da forma como eu encaro. E tem os momentos de chorar, tem os momentos de desânimo. E aí, às vezes, eu vou lá fora, lá embaixo, lá no fundão, pego aquela força, puxo e vamos de volta. E um apoiando o outro, um ajudando o outro. Christopher teve a mãe. Eu tenho minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, eu tenho alunos, eu tenho colegas, eu tenho empresas, eu tenho pessoas que estão do meu lado. E isso faz com que eu encare a vida de uma forma mais leve. Eu tenho Deus acima de qualquer coisa, antes de qualquer coisa. Que Ele deixa tudo organizado, tudo preparado. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Essa semana eu escutei a Fer, minha amiga lá de Itapema, falando, né? Que Ele dá a possibilidade, Ele dá as capacidades, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não é só sentar e esperar que venha do céu de graça. Não vem. Não vem do céu de graça. Tá lá, disponível. Mas eu tenho que fazer a minha parte. O Christopher fez, a mãe do Christopher fez, e dizendo pra ele que ele tava vivo. Ju, querida, sim, fica gravada. Todas as minhas lives ficam gravadas. Vai ficar lá no IGTV. Você entende? Então, ele me dá as capacidades, mas eu tenho que me arriscar. Eu tenho que viver, eu tenho que experimentar. Agora mesmo, quando eu tava secando meu cabelo, eu escutei o Joel J falando num Reels, dizendo assim, que uma enfermeira, ela foi sentar conversar com pessoas que estavam no leito de morte, né? Idosos de 90 a 95 anos. E ela perguntava, do que você se arrepende? Eles diziam, a gente tá eu tô morrendo, eu tô num hospital. E se perguntasse pra ele, o que ele diria? De não ter me arriscado mais, de não ter experimentado mais. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Gente, tem medo? Tenho. Vocês têm também. É assim, a vida é isso. Mas ela tá passando. Ela passou rápido. Hoje já é dia 8 de fevereiro. Já se passaram 31 mais 8 dias do ano. 39 dias. E ainda dá tempo. Vai, faz, arrisca. Acredita em você. Se ninguém acredita, acredita em você. Christopher teve a mãe, eu tenho pai, tenho mãe, tenho irmãos, tem pessoas que estão perto de mim, marido, filhos. Quem você tem? Se você não tiver ninguém, passa a acreditar. Faz um movimento. Busque um auxílio. Quebre essas crenças. Com terapia, com coaching, com mentoria. Vai buscar ajuda. As possibilidades estão aí. Você que está aqui agora. Possivelmente já quebrou algumas crenças. Possivelmente já mudou alguma percepção. Porque se o Christopher lá com a sua paralisia cerebral se tornou um grande escritor, o que nós podemos fazer? O que mais eu posso fazer? O que está no meu alcance e fora dele que eu posso explorar ainda mais? Buscar ainda mais. Somos seres capacitados. Deus nos deu a capacidade. Mas a gente precisa arriscar. Eu não fui sempre assim. Sempre dá um friozinho na barriga. Desculpem. Antes de uma live. Antes de uma turma nova. Quando eu vou para uma cidade nova. Uma empresa nova. Sempre dá. Mas eu quero mais para mim. O que você quer para você? É você que precisa decidir. E o risco existe para todos nós. Né? É sempre aquela história, né? O não eu já tenho. Vou lutar pelo sim. Então, se você tá chegando agora, Simone, Ju, contei uma história lindíssima do Christopher Nolan, um escritor que nasceu com paralisia cerebral.
Com 3 anos entrou em desespero, a mãe dele deu um pega nele, mostrou quem ele era, acreditou nele, virou uma chavezinha. Com 15 anos, ele escreveu pela primeira vez, né? Não, com 11 ele conseguiu falar algumas palavras, com 11 anos ele aprendeu a datilografar, conseguiu escrever algumas palavras, se tornou escritor e morreu cedo, gente. Paralisia cerebral. E eu penso assim que ele viveu bastante pela força de vontade dele, por acreditar nele, por alguém ter acreditado. Deixa eu só pegar o computador aqui pra me mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Christopher Nolan, a mãe dele, tá? Uma paralisia cerebral. E ali na cabeça ele tem um aparelho na qual ele digitava, né? Com a cabeça. São aparelhos e equipamentos que são utilizados para pessoas com paralisias, com deficiências. Pensa, gente, ele escreveu livros e livros e livros e se tornou muito famoso. Ele é britânico, né? Talvez a gente não conheça por causa disso. Mas eu fiquei impactada com a história dele. E você que tem todas as possibilidades nas suas mãos. Escreve, pensa, pode levantar daqui e fazer o que você tem vontade, comer, dormir, levantar, estudar, agir, pedir perdão, se arrepender, ter atitude. Tá tudo aí disponível. Maurício, meu ex e sempre aluno. Bom dia, onde você tá hoje, Maurício? Gente, o Maurício viaja por tudo, gente. Daqui a pouco ele tá num canto, né? O que você vai fazer da tua vida? Terça-feira, 8 de fevereiro. O que você vai fazer da tua vida, gente? Tá aqui, ó, tá na tua mão. Todas as possibilidades, tô toda arrepiada. Tá aí, o dia tá aí. Pronto pra ser vivido. As oportunidades estão na sua mão. Tem coisas difíceis? Tem. Mas lembrem-se que a dor nos traz coragem. E não é só com coisas boas e maravilhosas que a minha vida vai ser maravilhosa. Só vou ter coragem quando eu enfrentar. Ô, Ju, maravilhosa! Já tô aqui, ó. Uau, que banho de positividade. Obrigada por suas mensagens poderosas. Que maravilhosa. Ai, que linda. Lindas. Olha quanta Ju tem aqui hoje. A Ju Zanetti, a Ju Garcia, a Ju Piccoli. Eita, mundo velho. Quanta amiga Ju aí. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por fazerem parte da minha vida. Obrigada pelas mensagens. Por me seguirem. Gratidão por eu poder contribuir com as suas vidas. É muito bom. Eu agradeço a Deus todos os dias por poder fazer isso. E levar um pouquinho mais para vocês. Espero que tenha feito sentido. Espero que eu tenha contribuído. Que Deus abençoe. A Ju Lansnaster. As Ju estão tudo aí hoje. 4 Ju na live. E a Júlia, minha irmã, dizendo você é demais. Itapema, prof, sofrendo um pouco. Ai, gente, aluno sempre chama, mesmo ex-aluno, né? Sempre chamam de prof, eu amo. Ah, coisa gostosa. Que Deus abençoe. Ju, tu é a 4ª Ju que entra na live hoje. Que alegria. Bom dia. Tenha uma terça iluminada. Levem essa lição. Façam o que tem que ser feito, na condição que vocês têm. Não deixem para ser felizes amanhã. Sejam felizes hoje. A vida é uma dádiva, é uma bênção. Tu acordou, saiu da tua cama. Você tá vivo. Lembrem-se da mãe do Christopher Nolan. Você está vivo. Você está comendo o que você tem vontade. Você veste a roupa que você quer. Você tem um trabalho, você tem uma casa, você tem uma família. Você tá vivo. Quero convidar você para tirar um print agora. Para marcar a frase que mais fez sentido para você. E depois ir lá. Eu gostaria que essa live chegasse para mais pessoas. De coração, assim. Eu sinto que a gente precisa tocar mais vidas. E eu gostaria muito que você fizesse esse movimento. Manda essa live para quem você puder. Me marca ali, tira um print. Faz um movimento, tá? E leva isso para as pessoas. Lembre-se, você tá vivo. Aqui tá nas tuas mãos as possibilidades. Que Deus te abençoe. Tenha um dia incrível, uma semana abençoada e uma terça linda. Até terça-feira, 7h27. Bom trabalho para todos. Fiquem com Deus.